Então, pessoal, estou com os moldes sobre o tecido. Como vocês podem ver, o meu tecido ele está dobrado, ourela com ourela, para que a gente possa tirar duas vezes espelhado, tá? Ó, duas vezes aqui. A gola vamos tirar duas vezes a manga, o bolso, o revelzinho coloquei de cabeça para baixo aqui. E o meio das costas está na dobra do tecido, porque essa parte aqui é a minha dobra do tecido, tá? Então ele vai sair uma vez inteira. Vou cortar tudo com 1 centímetro de margem de costura. As barras vão ter 3 centímetros, tá? Ó, 3 centímetros, 3 centímetros. A barrinha da manga vai ter 2 centímetros, porque a gente faz uma bainha simples ou coloca o elástico. Aí eu vou decidir ainda na aula da costura mais pra frente. Aqui o revel também é 3 centímetros, tá, pessoal? Meio das costas também 3 centímetros na barra. O restante tudo 1 centímetro em volta de tudo para a gente poder costurar. O vídeo da modelagem desse jaleco Gola Sport está disponível para os membros agulha de prata. Então, torne-se um membro agulha de prata por apenas R$ 7,99 e você terá acesso à aula de modelagem desse jaleco. Agora, se você não quer modelar, precisa dos moldes já prontos, do PP ao GG, torne-se um membro agulha de ouro. Tornando-se um membro agulha de ouro por apenas R$ 14,99, você já pode pegar os moldes na aba Comunidade aqui, ó. Clica no meu nome, Jonathan Tavares, e vai na aba Comunidade. O link para você poder baixar os moldes já estão disponíveis para membros agulha de ouro. Então agora eu vou fazer o corte para a gente costurar. Vamos lá. Seja membro do canal Jonathan Tavares. Descubra os benefícios exclusivos para costureiras apaixonadas por modelagem e costura. Seja um membro agulha de prata, por apenas R$ 7,99 por mês. Ao se tornar um membro agulha de prata, você recebe acesso antecipado a novos vídeos, vídeos exclusivos para membros. Ou seja um membro agulha de ouro por apenas R$ 14,99 por mês. Suba de nível com agulha de ouro e obtenha os benefícios do nível anterior, além de moldes em PDF gratuitos dos modelos que fazemos no canal. Assine já! Aproveite esses benefícios incríveis e torne-se um membro hoje mesmo.
Clique no botão de Seja Membro e escolha seu nível, agulha de prata ou agulha de ouro. Transforme sua paixão por costura em algo ainda mais especial com os conteúdos exclusivos do canal Jonathan Tavares. Então, depois da minha publi aí, digníssima, vamos começar a costurar. Ó, peguei o meio frente e também a lateral frente, para a gente poder costurar os recortes. Tiro os moldes, ó. Abre para um lado e para o outro, né? Direito e esquerdo, para você poder visualizar antes de costurar. Senão você costura tudo para o lado esquerdo ou tudo para o lado direito, aí vai ter que desfazer e costurar de novo, né, pessoal? Então, ó, visualiza primeiro como ele vai ficar montado, aí sim você vem, coloca direita em cima de direito, ó, lateral frente em cima do meio frente, para a gente poder costurar o recorte. Nessa parte aí eu costurei direto e esqueci que tem um bolso. Mais pra frente eu vou descosturar e colocar o bolso para vocês verem, tá? Eu comprei esse tecido, é um crepe new look, ou crepe alfaiataria em alguns lugares. Eu comprei na Comarsala. Mas aí quando eu abri o pacote, veio esse tom de vermelho. Aí já eu tinha que gravar pro canal, então não tinha como eu trocar ou comprar outro, né? Então, acabei que eu fiz no vermelho mesmo. Mas como vocês viram no início do vídeo, mesmo no vermelho, nesse tom, ficou muito bonito esse jaleco. Ó, aí, pessoal, eu costurei, ó. Vou costurar do outro lado também. Até aí eu tinha esquecido completamente do bolso, né? Ó, fiz o overlock. Até o overlock eu tive que descosturar, para poder encaixar o bolso ali na lateral frente. No molde vem certinho os piques, né, a marcação onde é a posição do bolso, então não tem como se perder. Ó, eu passando o overlock, aí eu lembrei do bolso e já descosturei, olha lá, ó. Descosturei só a parte de baixo mesmo, onde vai entrar o bolso, e a parte de cima continuou costurado. Então eu vou pegar o bolso, ó, vou colocar em cima ali, encaixar certinho onde ele tem que ficar. Eu só tô vendo onde ele vai ficar, tá? Porque nós temos que fazer um acabamento na bainha de cima. O acabamento que eu vou fazer vai ser passar o overlock e dobrar uma vez, 1 centímetro para dentro. Vai ser uma bainha bem simples nesse bolso. Se você quiser colocar um viezinho, tá? Aí é a gosto. Então eu já trouxe, ó, o acabamento, eu só passei o overlock e dobrei uma vez para dentro. Posicionei o bolso, ó, em cima certinho de onde tem que ficar. E eu vou colocar os alfinetes, para esse bolso não sair do lugar. Então posicionei os alfinetes, agora eu vou fazer uma bainha, ó. Vou dobrar na parte de baixo 1 centímetro, é uma bainha simples, na parte de baixo do bolso. Colocar os alfinetes para não sair do lugar, para a gente poder costurar. Antes de costurar o bolso ali, faça também no outro lado, né, esquerdo e direito, e verifica se está tudo certinho, se os dois bolsos estão na mesma altura, para você não costurar um bolso de um lado mais em cima, outro mais embaixo, né? Então os dois tem que ficar pareado. Ó. Tá vendo? Agora é só ir ali e passar uma costura por cima, não tem segredo, ó. Costurei, tá vendo? Na parte de baixo. E agora é só costurar o recorte ali, que é o que eu já tinha feito, né? Eu tive que descosturar para colocar o bolso. Então, costurei, overloquei, ó, e o bolso já pregado. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, lembrando, verifique a altura do bolso, para os dois bolsos ficarem certinho pareados na mesma altura. Costurei tudo certinho, ó, os dois bolsos dos dois lados, direito e esquerdo. Agora eu vou reservar a parte da frente para a gente poder mexer na parte das costas. Vamos lá. Vou pegar aí, ó, minha lateral costas e meu meio costas.
Vou tirar os alfinetes. Vou abrir o meio costas, ó, ele vai sair inteiro porque nós cortamos na dobra do tecido. E agora a gente vai posicionar as laterais de um lado e do outro, direito e esquerdo. Nesse modelo de jaleco eu fiz um detalhe nas costas com elástico. Então, ó, são duas faixas. Então eu peguei as duas faixas ali, ó, ela tem 8 centímetros de largura pelo comprimento ali das costas. Fiz os piques onde ela tem que ficar. No seu molde vai ter o pique certinho, falando onde é. Isso aí é opcional, tá? É um detalhe nas costas para dar um charme. Mas se você quiser fazer, tem lá o pique no molde também. Então eu vou dobrar as duas faixas, ó. Vou costurar com 1 centímetro de margem de costura, porque ela vai ficar ali, ó. Retrocesso no início e no final, com 1 centímetro de margem de costura. Ó, agora eu vou refilar, né? Ou seja, tirar o excesso ali desse 1 centímetro da margem que eu cortei pra gente poder desvirar a nossa alcinha aí, ó, nosso rolotê, né? Aí desvira com calma pra gente colocar o elástico. O comprimento do elástico, né, pessoal, é um elástico de 3 centímetros. Ele vai ser um pouquinho maior que a metade aí do rolotê, tá? Aí você vê o tanto que você quer franzir. Aí eu peguei a pinça ali e vou colocar pra gente poder franzir essa alcinha, pra ficar bem bonito. Ó, chegando ali no final eu vou e costuro pra ela não entrar lá pra dentro. Lembrando que a costura tem que ficar bem no meio do elástico. Ó, vai retrocesso para funcionar. Agora termino de passar o elástico lá dentro e costuro do outro lado também. Ó, retrocesso no início e no final ali para prender. Ele vai ficar franzido dessa forma. Uma costurinha para o elástico não sair do lugar, né? Franziu, agora a gente vai colocar lá nos piques, né? Onde tem que ficar. Vai franzir ali na região da cintura das costas. Ó. Vai ficar dessa forma, aí são duas, né? Esse modelo eu quis colocar 2 para ficar bem bonito. É opcional, né? É a gosto. Então eu vou colocar ali no pique e vou colocar os alfinetes para não sair do lugar e a gente fazer uma costurinha de segurança com meio pezinho só para prender e não sair do lugar, ó, de um lado, do outro. Aí coloquei o alfinete para não sair do lugar e agora eu venho costurando nas laterais com meio pezinho. Coloco o outro, faço a mesma coisa com o outro também. Aí, ó. E agora eu venho com as laterais frente. Coloco do jeito que tem que ficar e coloco direita em cima de direito. Pra gente poder costurar o recorte, desde lá do ombro até lá na barra. E costurando por cima ali desse detalhe que eu fiz com elástico. Olha lá, costurei, overloquei para adiantar o processo. E as costas ficou desta forma, ó. Ficou um detalhe ali com elástico bem na cintura das costas. Vai ficar bonito, né, no corpo. Ô, pessoal, eu peço desculpa pelo barulho de cachorro, gente falando. É porque eu gravo de dia, não tem como, é inevitável, né? Eu preciso passar o conteúdo, né? Ensinar a fazer a roupa. E o importante é aprender, né, pessoal? Então vou lá, ó, peguei a frente, vou colocar em cima das costas, direita em cima de direito, ombro com ombro, e a gente vai parear ali, ó, recorte com recorte, tá vendo? Pareia bonitinho para os dois se encontrarem depois.
Se sobrar, deixa para sobrar no decote, tá? Pareia bonitinho lá na cava, tá vendo? A cava pareada. Deixa se sobrar 1, 2 centímetros, deixa para sobrar no decote. Depois você vem com a tesoura e corta lá no decote. Mas não vai sobrar muito não, porque esse molde ele é certinho, tá? Tudo encaixa, tudo bate direitinho. Aí eu venho com a outra parte, ó, coloco ombro com ombro, recorte com recorte, para dar tudo certo, ó. Coloco os alfinetes, depois venho costurando e overlocando os dois ombros. Então agora eu vou costurar e overlocar, já trazer pronto para adiantar o processo, tá? Costurei e overloquei. Vou mostrar para vocês que os dois recortes no ombro se encontram, ó. Fica bem bonito. Lá na modelagem eu ensinei a fazer esses dois recortes encontrando, para quando vestir no corpo ficar bem bonito, né? Então agora vamos ver o que eu vou fazer. Com os dois ombros costurados, agora nós vamos mexer com a manga para ela encaixar na cava ali, né? Ó, frente e costas. Porém a nossa manga ela tem umas pregas bem ali no ombro. Na aula da modelagem a gente nós colocamos mais folga para a gente franzir. Então eu marquei o pique ali do meio da manga e onde é a cava frente, para depois eu não me perder. Então para franzir a cabeça da manga, você diminui a tensão da sua máquina, aumenta o tamanho dos pontos para ficar um ponto mais frouxo, tá? E não faça retrocesso. Com meio pezinho de máquina, a gente vai passar ali em volta da curvatura da manga, passando pela cabeça da manga até o outro lado. No final você não vai dar retrocesso, porque nós vamos precisar da linha para puxar e assim franzir a nossa manga. Não dei o retrocesso, a linha que vem da bobina você vai pegar e vai puxar um pouquinho de um lado e vai levar o franzido lá para cima, bem para o meio da manga, ó. Vai puxando e vai arrastando, né? Levando o franzido lá para o meio da manga, onde você fez o pique do meio da manga, para você não se perder, ó. A linha que vem da bobina, puxa com calma para não arrebentar. Se arrebentar, você vai ter que costurar tudo de novo. Vem com calma, vai puxando de um lado e do outro e vai levando o franzido lá para a cabeça da manga. Tá vendo que ficou tipo um copinho, ó? É isso que a gente precisa. Faça dos dois lados a mesma coisa para conseguir encaixar lá na cava. Lembrando que esse jaleco eu estou fazendo com manga curta, mas nas modelagens eu fiz a manga comprida, manga longa para quem quiser também. Então ali eu estiquei frente e costas, vou pegar o meio da minha manga, onde eu marquei o pique ali, ó, meio da manga vai ser com a costura do ombro e cava da frente com cava da frente, tá? Curva da frente da manga com a cava da frente, costas com costas. Não costure errado, porque senão sua manga vai ficar torta depois no corpo. Aí, ó, já vou lá no final, debaixo do braço, já coloco em cima, pareio, e agora eu venho, ó, ajeitando. Venho arrumando o franzido para ficar só lá no meio do ombro, no meio da manga. Vai distribuindo, ó, por toda a cava. Do outro lado a mesma coisa, eu já pego o final da manga e já levo lá para debaixo do braço, ó, das costas. E vou distribuindo, arrumando o franzido para ficar só lá na cabeça da manga, bem no meio do ombro. Vamos lá. Ó, distribui tudo certinho pra gente poder costurar e overlocar. Isso aí nas duas mangas. O franzido tem que ser igual de um lado e do outro, né? Nas duas mangas, porque senão um fica mais franzido, outro menos franzido. Então,
Vê um jeito aí para as duas mangas ficarem parecidas, né? Agora vamos costurar retrocesso no início e no final e vai dando a volta aí em torno da nossa manga, em torno da nossa cava. Sempre verificando na parte de baixo para não dar pregas onde a gente não quer, né? As preguinhas vão ficar só mesmo no meio da manga. Ó. Vai fazendo, vai costurando, sempre tirando os alfinetes para não estragar a máquina. A agulha tem que ser compatível com o tecido que você está usando, né? Se é tecido fino, agulha fina. Tecido grosso, agulha grossa. E o ponto, a tensão da máquina não pode ficar muito forte, né? A pressão do seu pé calcador não pode ficar muito forte também, porque senão você enruga o tecido na hora que for costurar. Aí fica aquela peça toda enrugada, né? Então você tem que costurar, a costura tem que ficar lisa, bonita. Principalmente em tecidos sintéticos assim. Então costurei em volta da manga inteira, a gente verifica, né, se não ficou nenhum buraco, não ficou prega onde a gente não quer, porque a preguinha mesmo tem que ficar só lá no ombro, ó que bonito. Tá vendo? Então verifica aí se tá tudo certinho. Dando tudo certo, a gente vai e passa um overlock em volta ali da onde a gente acabou de costurar. Faça aí nas duas mangas. Eu vou adiantar o processo porque é a mesma coisa na outra cava também. Então aqui no meu canal eu sempre ensino a modelagem completa, desde a base, né, até modificar o modelo que a gente precisa, para você conseguir aprender. Então pode parecer um pouco repetitivo, mas a gente aprende assim, né, com a repetição. Então se você gosta desse meu estilo de ensinamento, se inscreva no meu canal, ative um sininho, para você não perder. Aí eu estou colocando direito em cima de direito para a gente fechar a manga ou as laterais. Costura ali debaixo do braço com costura para não ficar torto. E a gente costura a manga e a lateral tudo junto. Vai colocando os alfinetes até embaixo, ó, pareia lá na barra. Barra com barra, não deixa sobrar, porque a modelagem ela está certinha. Se sobrar, você tira todos os alfinetes e coloca de novo para tudo bater. Porque se você deixar sobrar e passar a tesoura na parte de baixo, você vai entortar a sua peça. Aí quando vestir não vai ficar um caimento legal, né, pessoal? Ó, aí eu tô colocando alfinete, né? Aí a gente vai e costura. Lá da barrinha da manga até a barra do nosso jaleco. Retrocesso no início e no final, depois você vem overlockando. Isso de um lado e do outro, ó. Então eu já trouxe costurado e overlockado dos dois lados para adiantar o processo. Ó, a nossa gola ali, nossa decote, aliás. Aí agora a gente vai pegar o revel. No revel eu já passei o acabamento ali nas laterais. Passei um overlock dos dois lados. Se você quiser colocar um viezinho, dobrar 2 vezes, aí é critério de cada pessoa, né? O acabamento. Agora eu vou vir pegando o revel e colocando no direito da minha peça, no meio frente, né? Ó, tá vendo ali? No direito mesmo eu vou e coloco, ó, direito com direito. Porque agora a gente vai pregar no meio frente, que o revel é o acabamento dos botões e também da gola. Vamos lá. Vai pareando, vai colocando direito em cima de direito, meio frente com meio frente. Que depois a gente pega esse revel e vira lá pro avesso da nossa peça, né? O acabamento. Vai lá na barra, já pareia certinho, ó, pra ficar tudo bonitinho. E a gente poder costurar. No decote ali a gente não vai costurar. Agora é só o meio frente que nós vamos costurar. Dos dois lados. Decote ali não costura agora não, tá, pessoal?
Então vamos costurar somente o meio frente, onde é a parte que vai os botões, né? Chegando ali na barra, eu não vou até o final. Eu espero dar os 3 centímetros, ó, que é a nossa barrinha que nós deixamos lá de margem de costura na aula de corte, ó. Chegando nos 3 centímetros, eu paro, viro a peça com a agulha para baixo e costuro até ali no final do meu revelzinho, ó, com os 3 centímetros. Isso aí é um acabamento que a gente vai dar no meio frente, lá na barrinha. E dá um retrocesso no final ali do revel. Aí fica dessa forma, ó. Aí depois quando a gente vira, vai dar um acabamento bem na ponta ali, vai ficar bem bonito. Mas a gente não vai virar agora não, é só depois. Então agora, ó, preguei, tá vendo o revel no meio frente. Vou pregar do outro lado também pra gente seguir pro próximo passo. Isso aí eu já vou adiantar o processo, porque é a mesma coisa, né? Prega do outro lado o revel. E vamos lá. Decote não costura agora, só o meio frente, igual o outro lado. Ó, adiantei o processo, costurei os 2 revéis. Agora nós vamos mexer com a nossa gola, né? A gente poder encaixar ali no decote, o revel fazer o acabamento, vou ensinar, vai dar tudo certo. Só mostrando pra vocês mesmo, se alguém tiver alguma dúvida, ó, pra ver como é que tá, ó. Tá vendo? Agora eu vou ali no meio das costas, vou colocar recorte com recorte para eu encontrar o meio costas e fazer um pique, para eu saber onde é o meio das minhas costas, né? Olha lá, fiz um piquezinho para eu saber que ali é o meio que a gente vai precisar depois. Então vou reservar a peça para a gente poder mexer com a gola. Nós vamos costurar as laterais e na parte de cima. Na parte de baixo a gente deixa aberto. Ó, as laterais e na parte de cima. Costura aí certinho para a gente poder fazer o acabamento. Retrocesso no início e no final. E vamos lá. Deixe um joinha nesse vídeo se você está gostando de fazer esse jaleco gola esporte junto comigo. Ali eu coloquei o molde em cima só para eu saber que, só para eu ter a certeza que ali é a parte de cima, né? Que é onde eu vou costurar. Então aí costura por toda a extensão da parte de cima da gola. Se você quiser colocar os alfinetes, pode colocar ali, eu já estou costurando direto, ó, para agilizar tempo. Chegando no finalzinho, costura a outra lateral. Eu gosto de dar o retrocesso e começar a lateral de novo, para ficar bem bonito as pontas da gola. Então dei o retrocesso e agora a gente vai cortar, refilar as pontas, né, para a gente poder desvirar para o lado do direito. Ó, cortei o excesso ali das pontinhas para a gente poder virar para o direito. Então agora eu vou virar dos dois lados. Se você quiser passar no ferro, lembrando, como é tecido de poliéster, se passar no ferro quente ele vai brilhar. Brilhando vai ficar aquele aspecto horroroso, né? Feio, que ninguém gosta. Então você vai ter que colocar um paninho por cima da peça para não brilhar o seu jaleco, o seu tecido. Então agora eu vou fazer, eu passei, né? E agora eu vou passar um pesponto com um pezinho de máquina em volta dessa minha gola.
Ali eu costurei demais, vou voltar um pontinho, ninguém viu. E vou continuar na parte de cima até em volta da gola. Vamos lá. Então costurei, ó, um pesponto em volta da minha gola, a parte de baixo deixar aberto mesmo. Agora nós vamos pegar a nossa peça e vamos encontrar ali no molde, né? Fala até onde que essa gola tem que ir no decote da frente. Então eu vou pegar o meu molde, um molde que vão para vocês também tem, né? Falando onde é, que é o transpasso de 2 centímetros que nós modelamos na aula passada. Ó, encaixa certinho onde é que tem que ficar e faz o pique ali no decote da frente, que é os 2 centímetros do transpasse ali. A gola vai ir até ali nos 2 centímetros. Eu faço um pique para eu saber onde é. Fiz o pique, agora eu tenho que marcar também do outro lado, né? Até onde do outro lado na gola da frente. Então eu parei os dois bonitinho, ó, frente com frente. E agora é só fazer o pique do outro lado. Onde tem um pique de um lado, eu vou e faço o pique no outro. Ou se você quiser colocar o molde em cima do outro lado também, é a gosto, né, pessoal? Então agora eu peguei as minhas costas, ó, no direito eu vou pegar a minha gola, vou dobrar ao meio e fazer um pique também. Ó, peguei a gola, vou dobrar ao meio. Vou fazer um pique na parte de baixo para eu saber onde é o meio da gola. Fiz um pique. Agora a gente vai parear esse pique lá com o meio das costas, direito em cima de direito, tá vendo? Minha peça está no direito. Eu pego a minha gola e coloco pique com pique, meio com meio. Vamos lá. Prendo todo mundo junto, ó, as 3 camadas de tecido. Aí eu já coloquei os alfinetes, parei bonitinho lá no final, ó, nos 2 centímetros. No pique no final da frente, tá vendo? Os dois lados tem que estar certinho na mesma posição, no mesmo pique, para sua gola não ficar torta, né? Um lado tá mais para frente, outro mais para baixo. Então ali eu estou pareando, colocando os alfinetes. Eu vou mostrar para vocês como eu faço para ver se as duas golas estão batendo certinho, ó. Ali eu só tô colocando os alfinetes primeiro. Gola é uma coisa que não tem como a gente costurar direto sem colocar alfinete, né? Porque senão tem grande chance de sair torto. Então, ó, eu já pego ali na parte da frente, parei o bico com bico, ó, gola com gola e vejo se vai bater certinho, se as duas vão ficar no mesmo lugar dos dois lados, direito e esquerdo, ó. Aí eu vi que bateu certinho dos dois lados. Vou fazer desse outro lado também para ter a certeza, ó. Tá vendo? Os dois recortes batendo certinho, um com o outro, então quer dizer que a minha gola tá certinha. Agora eu venho com o meu revel, ó, e coloco por cima da gola. Vamos fazer um sanduíche. Aí eu venho colocando os alfinetes para a gente poder fazer o acabamento aí da gola. Vamos lá. Vai colocando até o final e vai colocando os alfinetes. Ó, chegando no finalzinho ali, ele não vai até lá no meio das costas, tá? Você vai pegar e vai fazer uma dobrinha, ó, de 1 centímetro para fora, não é para dentro. Dobra para fora esse 1 centímetro e coloca um alfinete. Que agora a gente vai costurar na parte de cima. Do outro lado é a mesma coisa, ó. Pega o revel, dobra por cima da gola. Que aí é o acabamento da gola na parte da frente, né? Do decote frente. Vai colocando os alfinetes, vai pareando tudo bonitinho pra gente conseguir aí finalizar essa parte da gola. Vamos lá. No final ali é a mesma coisa. Faz uma dobrinha de 1 centímetro pra fora
Ó, fiz a dobrinha de 1 centímetro e coloco um alfinete por cima. Porque aí quando a gente virar, essa dobrinha ela vai ficar pra dentro e não pra fora. Agora é só costurar de um lado e do outro. Vamos lá, que vai dar tudo certo. E se você está gostando, deixa um joinha nesse vídeo, um gostei para poder me ajudar e me incentivar a continuar postando vídeos aqui no canal, ensinar vocês a como modelar, como costurar. Clique no botão inscreva-se, é gratuito. Você se inscreve no meu canal e vai poder receber vídeos meus toda vez que eu postar um vídeo novo. Você vai conseguir ver, aprender a costurar roupas para você ou para vender. Então ali eu já fiz o retrocesso e já vou indo em direção à dobrinha que nós fizemos. Ó. Aí você vai costurar até no final da dobrinha. Aí eu não costurei não, porque eu achei que ia ficar bom. Mas aí tem que costurar em cima da dobrinha de 1 centímetro também para ficar bom. Depois eu venho e costuro. O outro lado é a mesma coisa, ó. Ali a gente já vai começar pela dobrinha. Então a dica é, costure também a dobrinha de 1 centímetro, tá? Que aí vai dar certo. Vai até o final, lembrando que é 1 centímetro que a gente está costurando de margem de costura, que é o que nós deixamos lá na aula de corte, né? Eu deixei 1 centímetro para costurar, então a gente tem que costurar esse 1 centímetro. Senão a sua peça, se você costurar menos, ela vai ficar maior. Se costurar mais, sua peça vai ficar menor. Entendeu? Ó, então ali, pessoal, costurei. Vou tirar as laterais ali da gola. No caso da lapela, né? Pra gente poder virar pro direito. Então agora eu vou pegar a minha pinça e vou fazer os cantinhos, ó, da lapela. Vou ajeitando as pontas, ó, pra ficar bem bonito no corpo na hora que for vestir, né? Ó, na parte de dentro fica desta forma. Ali, ó, quando eu falei para poder costurar o biquinho, a dobrinha de 1 centímetro, é para não dar esse problema aí. Aí agora eu vou ter que vir costurar a dobrinha de 1 centímetro. Vou tirar, refilar também a lapela do outro lado ali, ó, pra gente poder virar também. Com a ajuda da pinça eu vou fazendo as pontas, ó, pra ficar bem bonito, no lado do direito. Então agora, na parte de dentro, eu vou só costurar a dobrinha de 1 centímetro ali, ó, no revel, que eu não costurei. Tá vendo a dobrinha? Eu não passei por cima. Eu venho e costuro agora ela pra ficar bonito. Porque eu achei que ia dar pra fazer de um outro jeito, que eu pensei, né? Às vezes a gente pensa uma coisa, mas na realidade, quando a gente vai ver na prática, não é o que a gente pensou. Então vai, costura a dobrinha de 1 centímetro. Passa por cima dela também. Costurou a dobrinha de 1 centímetro. Agora sim, quando a gente virar, ó, o revel, no lado do direito a dobrinha vai ficar para baixo. Então era isso que eu estava falando. Aí a gente vai prender essa dobrinha na costura do ombro, no overlock do ombro, para ele ficar preso, né? Vou mostrar para vocês. Então aí a nossa gola no meio, né, o decote das costas ainda está solto. E agora nós vamos prender. Vou ensinar a prender também. Ó, tá vendo que tá solto no decote das costas? Então agora nós temos que fazer um pique ali, ó. Até onde a gente costurou na dobrinha de 1 centímetro, a gente faz um pique de um lado e do outro, pegando todo mundo, tá? As 3 camadas aí de tecido, 2 da gola, uma do tecido, do jaleco. Você vai fazer o pique até na costura, no final da costura
da dobrinha de 1 centímetro. Pega todo mundo, faz um pique para a gente poder dobrar. Aí, ó, fiz um pique até a costura. E agora nós vamos colocar o alfinete pegando o decote das costas e uma parte da gola. A outra parte da gola vai ficar solta, ó. Pega um alfinete, já coloca ali, ó. Vou mostrar com mais detalhes. Pareando tudo bonitinho, pique com pique. E vai prendendo, ó, o decote das costas junto com uma parte da gola só. Ó, vai colocando os alfinetes, tá vendo? A outra parte da gola tá solta, ó. E agora nós vamos costurar. A partir do pique, retrocesso no início e no final, até chegar do outro lado, no outro pique. A outra parte da gola tá solta ainda pra gente poder fazer o acabamento dessa costura aí, ó. Pode parecer difícil para você que nunca viu, né, essa técnica de esconder a gola, mas se você pegar para fazer junto comigo, você vai entender por que do pique, por que tudo funciona dessa forma. Ó, aí eu costurei até no outro pique, dá um retrocesso. Dei um retrocesso para fechar. Se a gente abrir a peça agora, ó, a gente vai perceber que já fechou a gola, tá vendo? Na parte lá do direito. Porém, no avesso ainda tá solto. Lembra que eu falei para deixar a outra parte solta sem costurar? Então a outra parte agora tá solta e a gente vem fazendo, ó, a dobrinha. Nós vamos dobrar 1 centímetro da gola que ficou solta. Dobra 1 centímetro em tudo e passa a costura para dar o acabamento. Ó, vou fazer de novo, ó, tá vendo que ficou solto? Vou pegar a rebarba, colocar pra cima. E eu venho na gola que tá solta e faço uma dobrinha por cima, de 1 centímetro. Faço a dobrinha, coloco os alfinetes antes, tá? Ou alinhave, pra nada ficar enrugado, nada ficar torto. Faça com calma, que vai dar certo. Então pode parecer que é repetitivo as aulas minhas aqui no YouTube, mas cada aula, cada jaleco, cada peça, eu trago um acabamento diferente, uma coisinha diferente, que você pode usar em outras coisas também. Ó. Então agora eu termino de fazer a dobrinha, vai ajeitando, tá, pessoal? Não tenha pressa, vai colocando os alfinetes, para a gente poder costurar. Retrocesso no início e no final. E eu vou costurar por ali mesmo, ó. A gente vai fazer um pesponto bem rente, bem fininho em cima ali da gola. Ó, então agora eu vou passar uma costurinha de pesponto. Se você quiser alinhavar, fique à vontade, tá, pessoal? Até porque essa costura ela vai aparecer no direito. Porém, como a gola ela vai ficar dobrada no pescoço, ninguém vai ver, né? Mas é sempre bom fazer um acabamento bonito para não ficar feio. Fechando ali, ó, a dobrinha da gola e o retrocesso no início e no final ali do pique. Dá um retrocesso no final e a nossa gola já está pregada. Tudo funcionando bonitinho com o acabamento do revel. Agora, o revel ali, na dobrinha de 1 centímetro, nós vamos prender ele na costura ali do ombro, ó. No overlock do ombro, tá? Pode fazer uma costurinha à mão ou pode passar na máquina. Eu vou passar na máquina para ficar mais fácil. Ajeita bem ali para ele não ficar torto o revel lá dentro. Ó, tá vendo a dobrinha? Vou juntar com o overlock do ombro e passar uma costura. Um retrocesso bem feito aí, ó, para não descosturar depois.
Então corta ali o excesso de linha e o revel ele já fica preso ali, ó, no overlock do ombro. Ele não vai ficar se movimentando dentro da peça. Do outro lado é a mesma coisa, dobra. Na verdade ele já vai estar dobrado, né? Coloca ali no overlock do ombro e prende com uma costurinha com retrocesso. Então eu vou costurar do outro lado também. Prendi, agora eu vou tirar o excesso de linha e ver como ficou. Aí ó, revel preso na costura no overlock do ombro. Lá na parte de baixo, lembra que a gente costurou até os 3 centímetros? Vou tirar o excesso dos 3 centímetros, cortar as pontas para a gente virar o revel na barra. Virou o revel e ficou desta forma. Do outro lado também a mesma coisa, é um acabamento que a gente está dando na barra, tá? Ó, corta o excesso dos 3 centímetros para a gente virar para o direito. Virou para o direito, ajuda aí com a tesoura ou com a pinça para fazer os cantinhos. Na barra inteira eu vou passar o overlock para a gente só dobrar 3 centímetros e costurar. Uma bainha simples, né? Aí ó, passei o overlock e agora é só dobrar 3 centímetros por toda a barra. Com a ajuda da fita, ó, vai marcando 3 e vai colocando alfinete. Vai marcando 3 e colocando o alfinete. Aí por toda a extensão da barra, vou adiantar o processo porque o vídeo já ficou um pouco grande, né? E para não ficar tão cansativo para você. Aí ó, coloquei o alfinete por toda a extensão da barra, agora é só costurar. Vou adiantar o processo, ó, costurei, porque não tem segredo mesmo, tá, pessoal? Então a nossa peça aí tá praticamente pronta. Agora eu vou ajeitar a peça, se você quiser passar no ferro, lembrando, não pode ser muito quente, porque é sintético. Se ficar muito quente vai brilhar o tecido, vai ficar feio. Aí agora, ó, vou usar o meu alfinete para deixar bem ajeitadinho ali o meio frente, o revel e o meio frente. O alfinete ali tá fazendo papel de ferro, né? Ferro quente. Ao invés de passar, eu tô colocando o alfinete para ficar bem vincadinho ali, bem bonito. Porque eu preciso fazer um pesponto em volta desse revel inteiro, para não ficar solto assim. Então eu vou fazendo aí, ó, até lá em cima na lapela. Vou ajeitando bonitinho para nada ficar ruim, nada ficar torto. Aí ó, fiz em volta da lapela, do meio frente inteira, coloquei alfinete. Agora eu vou fazer um pesponto com um pezinho de máquina em volta do meio frente inteiro, prendendo aí a lapela. Só vincado no ferro não vai dar bom não, tá, pessoal? Porque depois que a pessoa usa a peça, coloca para lavar, aí volta a ficar tudo ruim de novo, aí a pessoa vai ter que ficar sofrendo lá no ferro de passar para poder vincar. Então, para a pessoa não sofrer, a gente já faz essa costurinha aí de pesponto para deixar tudo preso, tudo bem vincado. Ó, vou passando ali no final da gola, vou passando pela lapela e desço até lá na barra. Chegando lá na barra, eu encontro com os 3 centímetros, vou mostrar para vocês. Aí ó, estou costurando com um pezinho de máquina. Vamos lá. Estamos chegando na reta final do nosso jaleco Gola Sport. E se você está até agora aqui comigo, deixa o joinha para poder me ajudar. E incentiva a continuar postando vídeos aqui no YouTube. Ó, chegando ali no final, eu não vou até na barra. Eu chego até os 3 centímetros, né? Ó, vamos continuar ali. Vamos continuar, vamos costurando. Eu quis mostrar aí para essa parte toda para vocês conseguirem entender. Do outro lado faça a mesma coisa.
Aí, ó, chegando ali na barra, eu não vou até o final. Eu viro nos 3 centímetros para encontrar com a bainha. Vejo a olho mesmo, ó, encontrei nos 3 centímetros, agulha para baixo, viro a peça e vou encontrar lá com a minha bainha, que eu fiz de 3 centímetros. Faça um retrocesso e tá pronto aí o nosso pesponto em volta do nosso jaleco. É opcional? Porém, isso ajuda, né, a pessoa que for usar o jaleco a não ficar sofrendo no ferro depois. Mas aí o acabamento é a gosto, né, da costureira ou da cliente que for comprar o jaleco. Ó, aí ficou desta forma. Vou ajeitar bonitinho na mesa. A bainha da manga, eu só dobrei, passei o overlock, dobrei uma vez, tá? E fiz a bainha simples mesmo. Vou fazer do outro lado a mesma coisa, ó, o pesponto, e já vou trazer pronto, ó. Trouxe pronto, ó, o pesponto passado dos 2 lados. Vou dobrar agora na mesa, ajeitar para vocês verem como ficou lindo, primoroso, um acabamento excelente aí na gola esporte desse jaleco. Então agora o que vai faltar é colocar os botões, fazer as casinhas de botões, né? Aí, ó, como ficou bonito. Nesse jaleco eu vou colocar botão forrado para ficar bem bonito, né? Combinar. Então eu vou pegar a minha matriz, ó, vou fazer esses botões aí. Vou só fazer um rapidinho para vocês verem. O botão que eu tô usando é tamanho 18. Então eu vou pegar o balancinho, vou pegar a matriz do botão para forrar. Olha lá, pega um pedacinho de pano do próprio tecido. Coloca ali o pano, né? Coloco o tecido, coloco o botãozinho, a primeira parte, e venho fazendo o processo aí de forração do botão. Corto o excesso. Aí, eu cortei o excesso, agora eu venho com a outra parte, aí saiu do lugar, ó, pega de novo, ajeita. Peguei, ajeitei de novo lá pra dentro. Vem com a outra parte, coloca por cima. Agora eu venho com a tampinha do botão, coloco, fecho e prenso no balancinho. Prensou, não precisa de muita força. Agora é só tirar o botão forrado. Aí, ó. O botão tamanho 18 que eu estou usando. Aí já ficou forrado, agora é só fazer as casinhas mesmo e pregar os botões. Vamos ver agora como ficou o jaleco pronto e também vamos ver no corpo como ficou. Então ficou pronto o nosso jaleco com gola esporte. Fiz as casinhas de botões, tá? Não fui até o final, ó. Deixei um espaço aqui sem, para ter mobilidade, né, pessoal? A bainha aqui, ó, é uma bainha simples da manga, tá? Só overloquei e dobrei 2 centímetros. Se você quiser colocar um elástico, né, para ficar franzidinho assim, fica bonito também. Espero que vocês tenham gostado da costura desse jaleco. Vou dar uma passada para vestir no corpo da modelo agora.